Bom, meus amigos, nós então vamos dando continuidade ao nosso estudo do livro que é o Espiritismo. O superior é um espírito puro, mas ele teve essa superioridade, essa pureza trabalhada através do seu esforço, como nós estamos aqui. Então, ele veio aqui, reencarnou, esteve aqui entre nós, justamente para nos mostrar, para nos provar isso. Olha, se você fizer o que eu estou fazendo, da maneira como eu estou fazendo, você também vai conseguir chegar aonde eu estou. Numa linguagem mais simples, foi isso que ele disse. Boa noite, Acerfal, seja bem-vinda. Boa noite, Dudu, bem-vindo, meu amigo. Entendem? Então a gente não pode jogar Jesus para longe de nós, não. Tem que botar ele aqui pertinho de nós e falar mesmo. Não, se ele fez, eu também tenho condições de fazer. E se esforçar para isso, né? O Anderson coloca para nós, mas há também aqueles que utilizam dessa comparação para melhorar, mesmo que veja essa distância toda para Jesus, ou não. Sim, nós estamos moralmente bem distantes de Jesus. Mas o que a gente coloca aqui, Anderson, é que nós não podemos usar isso como desculpa para não seguirmos os ensinamentos dele. Porque ele só chegou aonde está porque também trabalhou, se esforçou. Então ele disse isso para nós, não é? Ele não veio aqui só falar e dizer, ó, você tem que fazer isso. Não, ele mostrou, ele exemplificou com seus atos. E dizendo, morreu daquela maneira triste, ficou com o corpo todo estraçalhado, mas ele provou para nós, olha, apareceu depois limpo, perfeito. É a maior prova de que a morte não existia. Mas, gente, muitos não acreditam ainda nisso. Acham que Jesus foi um ser excepcional, foi um extraterrestre que veio aqui e que nós não podemos fazer ainda. Quando a gente fala que nós temos que fazer o que ele fazia, que às vezes em algumas situações nós já estamos agindo como ele, as pessoas dizem que a gente está blasfemando, querendo se igualar a Jesus, mas ele quer isso. Ele quer que a gente se iguale a ele mesmo. Ele não quer que a gente se distancie dele, não. Ele quer que a gente se iguale a ele. E isso não é orgulho, né? Pois é, ele mesmo nos disse isso, né, Zaninha? E isso não é orgulho, não. Orgulho no sentido negativo, não. Isso é vontade de ser realmente uma coisa que está destinado, que é lei. Nós fomos criados para isso, né? Depois que virou espírita. Mas por quê? A doutrina espírita coloca de maneira mais clara, não é? Por quê? Porque antes da doutrina espírita, né, o que a gente aprende lá? Que Jesus veio, que era Deus, que se encarnou como homem, né, e que veio aqui ficar no meio de nós, morreu na cruz para lavar com o seu sangue os nossos pecados. Isso não tem sentido, né? A gente respeita, né? É o entendimento das criaturas. A gente respeita, mas não tem sentido isso. Porque se Jesus morreu na cruz e veio para ser o nosso exemplo, se ele era um ser especial, vantagem nenhuma ele fez. E lavar os nossos pecados. E agora? E as pessoas que nasceram depois? Como é que ficam os pecados nossos, nós aqui, que nascemos depois? Né? É o nosso, pois é justamente isso. Então ele não veio para lavar os nossos pecados. Ele não veio para nos salvar. Ele veio trazer para nós o caminho que nós precisamos percorrer para sermos, lá vamos usar até a palavra entre aspas, salvo. É, né, Zaninha? Muito fácil. Então é através do quê? Da sua reforma. De você olhar para você e ver, não, eu preciso transformar isso aqui, que isso aqui ainda está errado. Eu preciso consertar isso aqui, que isso aqui eu ainda faço de maneira errada.
É isso que a doutrina nos ensina. E foi isso que Jesus nos ensinou. É que as pessoas deturparam os ensinamentos dele. O homem trocou tudo, mudou tudo. Mas se a gente vai lá nos evangelhos estudar mesmo o que ele ensinou, foi isso. E é isso que a doutrina vem trazer para nós, veio mostrar para nós. Trazer lá o cristianismo primitivo, verdadeiro, sem as interferências colocada pelos homens. Então é por isso que quando você entra a doutrina, não é que a gente queira dizer que ela é a melhor de todas, mas ela pelo menos nos esclarece nesse sentido. E aí as coisas se tornam mais fáceis quando a gente tem um entendimento verdadeiro da situação. Então a gente entende o motivo da dor na nossa vida. A situação, o nosso comportamento fica mais fácil. Quando a gente não sabe que aquela dor é consequência dos nossos próprios atos, ou seja, que a gente pensa que aquela dor é castigo de Deus, a gente se revolta. Porque muitas das vezes a gente não tem cometido atos para ser castigado. Mas aí vem a doutrina nos esclarecer, né? Você não tem só essa vida. Primeiro ponto. Segundo ponto, Deus não castiga ninguém. Que maravilha, não é? Deus não castiga ninguém, não quer o mal de ninguém, não quer o sofrimento de ninguém. Se você está sofrendo, a responsabilidade é sua, que não caminhou direito. Então está lá sofrendo para aprender a caminhar certo. É isso aí, Wagner, é que a gente gosta do menor, é a lei do menor esforço, né? Mas então aqui Kardec vem trazendo isso bem claro para nós quando ele chegou a essa conclusão. Então lá, não existe espírito nenhum especial, ou seja, que tenha sido criado de maneira especial. E aí ele diz, foi possível segui-los em todas as fases de existência de além-túmulo, a partir do instante em que abandonaram o corpo e anotar observações quanto à situação em que se acham, conforme o gênero de morte que tiveram e a conduta de vida que se impuseram na terra. Aí outro ponto importante que a doutrina nos esclarece. Não adianta a gente achar que só porque morreu vai virar anjinho ou vai virar diabinho. Não. Nós continuamos sendo a mesma criatura. Não mudamos em nada. A única diferença que vai acontecer é que vamos ficar invisíveis, porque estaremos sem o corpo material. Mas você vai continuar sendo Vaguinho, né? Pode até mudar o nome, mas vai continuar com a tua característica, com o teu temperamento. As coisas que você gosta, as tuas conquistas e os teus defeitos. Não mudam. Está claro isso aqui quando Kardec diz isso. E é outro consolo para todos nós. Que, independente da minha situação, independente do que eu esteja fazendo, eu vou continuar com todas as oportunidades de melhorar, de crescer, de evoluir. Não evoluir nessa vida, mas eu vou ter outras tantas vidas quanto forem necessárias. Agora, eu aprendi que eu não tenho que ser bonzinho para ir para o céu, ou se eu for malzinho eu vou para o inferno, não. O que eu aprendi com a doutrina, que ela veio me esclarecer, é que eu quero ser feliz. Esse é o nosso desejo, né? Nosso objetivo aqui, enquanto encarnados, é sempre o quê? Buscar a felicidade. E nós aprendemos com a doutrina espírita que essa felicidade está nas nossas mãos. Ou seja, essa felicidade vai ser construída através dos nossos atos, dos nossos comportamentos, daquilo que nós estamos fazendo com a oportunidade de estarmos aqui encarnados, nessa escola que é o planeta Terra. E é como ele diz aqui, a conduta que eu estou tendo hoje aqui é que vai me trazer a minha vida futura.
É isso aí, tornar o bem um hábito em nossas vidas. E a gente está aqui justamente para isso. E se eu estou com esse propósito, né, de me melhorar e, com isso, ajudar a melhorar aqueles que estão junto a mim, é claro que eu vou ter a minha felicidade que eu tanto busco. Por quê? É lei de causa e efeito. Aquilo que eu produzo é aquilo que eu vou ter para mim. É a lei da colheita. Aquilo que eu estou plantando é o que eu vou colher. Não adianta eu estar aqui e de repente eu achar que Jesus vai me salvar porque eu aceitei Jesus. Não, Jesus vai me salvar sempre. Eu aceitando Ele ou não, Ele sempre está do meu lado. Agora, o aceitar Jesus é me modificar. É me olhar como ser espiritual eterno, imortal, e mudar. Isso aí, pegar a cruz e trabalhar a cruz. E seguir a Ele. Fazer o que Ele me ensinou. Aí, então, ele continua dizendo para nós, trazendo mais esclarecimentos. Olha só. Soube-se finalmente... Depois dessas informações, a gente ainda aprendeu, né, que não eram seres abstratos. Os espíritos não são seres abstratos, imateriais no sentido absoluto da palavra. São invisíveis. É diferente, tá? Tem um envoltório ao qual denominamos perispírito. Então, o espírito ele não existe sozinho. Todo espírito vai ter sempre esse envoltório que é a proteção do espírito, que nós chamamos de perispírito, que envolve o espírito. Espécie de corpo fluídico, vaporoso, diáfano e normalmente invisível. Vejam bem que Kardec diz invisível, ele não diz abstrato, invisível. Mas que em determinadas circunstâncias e por um processo semelhante ao da condensação ou por disposição molecular, pode tornar-se visível e até momentaneamente tangível. Assim ficou explicado o fenômeno das aparições e dos contatos. Então, aqui mais um esclarecimento. Fantasma não existe. Alma do outro mundo não existe. Alma penada não existe. Na maneira como o popular coloca, as pessoas colocam. O que são esses elementos que eles chamam de alma penada, alma do outro mundo, que chamam de fantasma, disso e daquilo? São esses espíritos que conviveram aqui conosco. Então são nossos irmãos, não são fantasmas. Conviveram aqui conosco e hoje estão nessa situação de invisibilidade. Mas como dizia nosso querido Eurípides Barçanufo, invisibilidade não significa ausência. Só não estou vendo, não consigo ver com esses olhos materiais, né? E aí ele diz, esse envoltório existe, a vida do corpo é o laço entre o espírito e a matéria. É necessário que exista esse perispírito ligando o espírito a esse corpo material. E aí, mais adiante, vamos ter aqui, nós vamos estudar o porquê que é necessário existir esse corpo chamado de perispírito, que é um corpo semimaterial. Por que ele é semimaterial? Porque ele é invisível, mas ele é feito da matéria, do fluido cósmico, que é o fluido característico do nosso planeta. Então, os espíritos que aqui encarnam, que aqui vêm encarnar, eles moldam o seu perispírito com esse elemento, com esse fluido característico do planeta Terra. Cada planeta tem o seu fluido específico, de acordo com a evolução daquele planeta, com o objetivo da encarnação naquele planeta. Então, nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal, que é um fluido total, e cada mundo vai adquirir para si
e vai transformar esse fluido universal num fluido característico com as componentes necessários, da maneira necessária para atender aqueles espíritos que ali encarnam, que ali vão reencarnar. Então, é desse fluido que nós tiramos e formamos o nosso perispírito. Então, por conta desse perispírito, é que esses espíritos podem aparecer. Né? É um processo que a gente vai estudar futuramente aqui, lá no livro dos médiuns, no Laboratório do Mundo Invisível, como isso é feito. Mas rapidamente, uma pincelada. O que o espírito faz? Ele junta esse fluido dele, espiritual, une ao fluido do mundo material, que nós chamamos de fluido animalizado, e isso faz com que haja a condensação das moléculas e eles se tornam visíveis. Aí a gente vê os espíritos. E o pessoal diz que é alma do outro mundo, alma penada. Que não é, são às vezes entes queridos. São às vezes até parentes nossos, né? São nossos irmãos que viveram aqui entre nós. E que a gente não precisa ter medo, porque eles não vão fazer maldade nenhuma conosco. Né? Não precisamos ter medo. Muita gente, existe até espírita que tem medo de espírito. Eu não sei como é que pode isso, mas que existe, existe. Eu mesmo conheço criaturas que têm medo, mas a gente não precisa ter medo, porque eles não vão fazer mal nenhum a nós, né? Então Kardec continua aqui dizendo para nós, esse envoltório existe durante a vida do corpo e é o laço que une o corpo à matéria. Morto o corpo, a alma ou espírito, que são a mesma coisa, despoja-se apenas do envoltório grosseiro, ou seja, do corpo, conservando o outro, o perispírito. Assim como nós fazemos quando despimos uma veste sobreposta e conservamos a interior, e como o germe do fruto se despoja da envoltura cortical, conservando unicamente o perisperma. Né? O Dudu colocou ali, conheço médiuns que trabalham na mesa que têm medo de espíritos. Como pode isso? Não sei, Dudu, como pode? Eu não sei, mas que eu também conheço. Eu conheço criaturas que trabalham no trabalho mediúnico, né? São médiuns e têm medo de ver espírito, não querem ver espírito de jeito nenhum. Para você, olha, eu tenho uma amiga que ela trabalha mediunicamente e ela em casa à noite, se ela acordar durante a noite e tiver sede, ela não vai à cozinha beber água porque tem medo de encontrar com o espírito, para você ter uma ideia, né? E aí, mas o que a gente vai fazer? Isso aí Stone coloca, minha mãe tinha isso que os via com a maior clareza. Geralmente quem tem medo é quem vê, né? A pessoa que tem medo, por exemplo, não vejo nada, porque eu também não tenho medo, então para mim eles não aparecem. Primeiro porque eu acredito, né? Pois é, na essência, dos vivos é que a gente tem que ter medo. Primeiro que eu acredito piamente na existência deles. E não vou ter medo se aparecer para mim. Eu iria até adorar. Nossa, já pensou? Meu pai aparecendo para mim, minha avó aparecendo para mim, meus amigos que já desencarnaram aparecendo e eu podendo ver, seria maravilhoso. Mas aí a gente não tem também esse merecimento, né? Então, não vê mesmo, né? E o Dudu coloca, eu nunca tive medo, só uma vez que um me assustou e eu gaguejei, e dei uma bronca nela. E o Wagner coloca, mediunidade paralelepípedo, por isso não vejo, não sinto. Mediunidade paralelepípedo não existe, né, Wagner? Você sabe disso. Mas tem uns que têm essa mediunidade mais ostensiva e conseguem ver. E geralmente aqueles que vêm, eles têm medinho. Eu não acredito assim medo, sabe? Eu acredito assim receio, porque eles veem tudo. E nem tudo que se vê é muito bonito, né? Eu me lembro que o seu Altivo, que era o nosso dirigente aqui na nossa casa no CELD, ele dizia que seria bom se a gente só visse as coisas bonitas, né? Mas quem é
médium vidente não vê só as coisas bonitas, vê as coisas não muito bonitas também. E aí é de arrepiar, né, meus amigos? São coisas assim terríveis, tá? Bom, então continuando aqui agora, o porquê desse medo eu também não sei, sabe, Dudu? Eu não sei por que as pessoas têm esse medo, eu nunca questionei, só que tem. Também nem elas sabem dizer por que tem medo, né? E aí ele diz, eu agora na inspiração não vejo, o estudo faz a gente se equilibrar. Isso é bom, verdade. É por isso que a doutrina espírita, ela coloca como prioridade, né, o estudo. Você vai lá fazer uma consulta ao plano espiritual, a primeira coisa que eles colocam, bota lá, vai estudar. Você chega à casa espírita para fazer um atendimento fraterno, a criatura te recebe, te aconselha, mas o primeiro conselho é, olha, venha estudar. Porque o estudo, o conhecimento vai fazer com que a gente entenda aquilo que está acontecendo conosco. E aí a gente tendo conhecimento, acaba esse medo, porque é justamente isso que você colocou aí, Dudu. O medo é consequência da falta do conhecimento. A gente só tem medo porque não conhece. Quando você passa a conhecer o processo, você não tem mais medo. Não é? Eu me lembro que a minha irmã tinha medo até de mosquito passando assim, ela achava que assustava. Hoje em dia, como ela já lê, já está entendendo, já está estudando, ela já está perdendo esse medo, né? O medo é a falta do conhecimento. Por isso que a doutrina, né, quando você vem para a casa espírita, que você chega, o conselho que se dá é esse. Vamos estudar, porque o estudo vai te esclarecer. Então vai clarear o seu caminho, vai te iluminar. E você vai tendo conhecimento, vai perdendo esse medo. Vai saber como tem que agir, né? O Fristone colocou, meu irmão do meio também tinha uma vidência fantástica. Dizia para nossa mãe, hoje vi um irmãozinho do além. Pois é. Só que esses irmãozinhos do além nem sempre são muito bonitinhos, né? E aí muita gente também fica assustada com medo. O Dudu diz, quando você não tem mais medo, eles não vêm mais perto de você, porque sabe que você, estudioso do assunto, vai ao centro para receber esse... É isso aí. Você tendo conhecimento, você não vai ter medo. E aí eles não vêm brincar com você, te assustar, te fazer medo, né? Geralmente eles vêm fazer medo justamente em quem tem medo. Né, Lelinha? É isso que dá medo, né? Bom, e aí então Kardec diz para nós, esse envoltório semimaterial, que é o perispírito, do espírito, é o agente dos diferentes fenômenos de que se servem para nos manifestar em sua presença. Então o estudo do perispírito vem nos esclarecer muita coisa a respeito de todos esses fenômenos, de toda a aparição, o fenômeno da psicofonia, o fenômeno da incorporação, tudo vai sendo esclarecido a partir do momento que a gente vai entendendo o que seja esse perispírito. É de fundamental importância o conhecimento do perispírito. E aí, por isso que a gente vai ter esse estudo aqui detalhado lá no Livro dos Espíritos, e a gente vem trazendo material de pesquisa aí para poder a gente ter esse conhecimento. Porque vai nos ajudar até na nossa mudança moral, na nossa transformação moral. Esse conhecimento é importante até para nos ajudar nesse ponto. Da gente poder, entendendo o processo, né, que está acontecendo, que nós estamos envolvidos ali naquela situação que está acontecendo com a gente, quando a gente tem esse conhecimento de como é esse processo, as coisas ficam mais fáceis. E aí nos ajuda a continuar na nossa mudança, né? Sandra, psicofonia, você é médium psicofônico, então você ouve o espírito e fala o que ele fala para você. E quem incorpora age como se fosse o espírito. Tá? A psicofonia você ouve
E aí você transmite o que o espírito está falando. A incorporação, você vai falar diretamente através do médium com o espírito, né? E aí ele diz assim, em rápidos traços, tem o Senhor a história do espiritismo. Aí ele fez aqui um apanhado geral explicando para esse companheiro a pergunta que ele tinha feito. Já vê, e isso reconhecerá melhor quando estudar a questão a fundo, que tudo no espiritismo resultou de observação e não de um sistema pré-concebido. Ou seja, não foi Kardec que criou nada, não foi Kardec que inventou nada. Tudo já existia. Kardec foi lá, observou, analisou e chegou à conclusão e codificou a doutrina, colocou nos livros para nós, né? E aí ele vai entrar aqui agora no outro assunto, que são os meios de comunicação. A gente ainda tem um tempinho, dá para a gente falar. E o companheiro pergunta a Kardec, o senhor falou em meios de comunicação. Poderia dar-me uma ideia do que sejam? Realmente, é bem difícil compreender-se como podem esses seres invisíveis conversar conosco. Ele vem explicando como que é esse processo da comunicação para esse companheiro. E ele diz, com muito gosto. Entretanto, serei breve, pois o ponto exigiria largas digressões que o senhor encontrará principalmente no livro dos médiuns. E aí a importância da gente estudar o livro dos médiuns. Tem gente que não gosta de estudar, mas é importantíssimo para a gente poder entender como é que é esse processo. Como é que os espíritos se comunicam conosco? Como é que nós nos comunicamos com eles? Lá no livro dos espíritos, tem isso no livro dos médiuns, Kardec fez isso aí, nós vamos estudar, eu convido a todos a participarem, porque eu tenho certeza que vai ser um estudo sensacional com o nosso amigo André, aqui de manhã, na sala Jesus e a Doutrina dos Espíritos. Todos os dias, às 9 horas da manhã. Então, ele está se preparando, ele está estudando, está lendo tudo que tem de mediunidade, sobre mediunidade, para que a gente, para fazer esse estudo para nós, gente, vai ter material ali maravilhoso, porque o André é sensacional, né? Então vem muita coisa boa mesmo, muito esclarecimento bom ali. Então quem puder, participe, porque vale a pena. É um estudo muito bom que ele está preparando e que vai trazer para nós. E nós vamos aqui fazendo os nossos estudos também, procurando também passar da melhor maneira possível, né? Tudo isso que a doutrina nos oferece. E ele diz assim, então ele está falando, né, que o amigo vai encontrar maiores detalhes lá no livro dos médiuns. E o pouco que lhe explicarei, não obstante, bastará para que faça uma ideia do seu mecanismo e principalmente para que compreenda melhor algumas das experimentações a que lhe permitiremos assistir enquanto aguarda sua iniciação propriamente dita. Então Kardec aqui vai dar uma pincelada, vamos dizer assim, né? Usando, seja bem-vinda de novo, Essência. Uma pincelada, usando uma linguagem mais comum, do que sejam esses meios de comunicação. Para nós melhor nisso, nós vamos ter que estudar, e nós também vamos estudar aqui um dia o livro dos médiuns. Então aqui Kardec fez assim vamos dizer assim, um aperitivo, né? Uma pequena amostra para que esse companheiro que está lá questionando se interesse e vá estudar, se aprofundar mais, que é o que todos nós devemos fazer. Então ele diz assim, a existência desse envoltório semimaterial, o perispírito, já constitui uma chave para a explicação de muita coisa e demonstra a possibilidade de realização de certos fenômenos. Então, olha aquilo que eu falei para vocês, como é importante
nós entendermos o que é propriamente o perispírito. O perispírito é mais importante, né, até a gente ter esse conhecimento do que o próprio espírito. Porque o espírito só comanda. Quem age é o perispírito, com o corpo material. E se não tem o corpo material, é o perispírito que vai agindo na invisibilidade. Então, boa noite, misterioso, e vai com Deus, Fristones. Fique na paz também. Então é importante que a gente tenha esse estudo, esse conhecimento, e nós vamos estudar isso aqui muito detalhadamente, quando nós entrarmos lá no processo. Esse livro aqui, o que é o Espiritismo, é uma admissão, né? Uma entrada para a gente poder conhecer, ter um apanhado geral do que seja a doutrina espírita, né? Quem não conhece nada de doutrina espírita, vem através desse livro tendo assim uma ideia. E aí, através desse conhecimento que ele traz aqui, é o menu, isso aí, que ele traz aqui, a gente vai buscar mais conhecimentos e se aprofundar. Então ele vai dar pinceladas aqui a respeito do assunto. E depois a gente vai lá no livro direto fazer o estudo. Então ele diz assim: quanto aos meios, são variadíssimos e dependem da natureza mais ou menos do espírito ou das disposições particulares das pessoas que lhe servem de intermediários. Então, esses fenômenos, e existem aí uma variedade imensa de fenômenos que acontece, que é justamente essa interação com o mundo material, ela é realizada sempre através desse perispírito. É o ponto fundamental para todos os fenômenos que acontecem. É o perispírito. Por isso que a gente precisa entender, conhecer muito bem o espírito, e existem assim livros especiais tratando só desse assunto, para que a gente possa entender como é que o fenômeno se processa. E aí Kardec está falando aqui justamente isso, né? Mais adiante ele diz: o mais vulgar, o que pode ser chamado universal, consiste na intuição, isto é, em ideias e pensamentos que nos são sugeridos, que é também um tipo de mediunidade, não é? E que vai ser a mediunidade do futuro. Isso nós já temos a informação aí. Essa mediunidade da intuição é que vai ser a mediunidade do futuro. Futuramente a gente não vai precisar mais incorporar, não vai existir mais psicofonia nem nada. É tudo através do pensamento. Estaremos nos comunicando através do pensamento, que é o que os espíritos superiores, os espíritos elevados já fazem, né? E aí ele diz, em ideias e pensamentos que nos são sugeridos. Na generalidade dos casos, porém, esse meio é pouco apreciável. Existem outros mais materiais. No estágio em que nós nos encontramos, ainda há necessidade dessa mediunidade mais ostensiva, né? Então é a mediunidade da psicografia, da psicofonia, da vidência, da incorporação. Ainda necessitamos desse tipo de mediunidade. Conforme formos amadurecendo, conforme formos evoluindo, nós já não vamos precisar mais tanto dessas coisas materiais. Vamos nos desprendendo do material e nos ligando mais ao espiritual. E ao espiritual, nós vamos ter só essa mediunidade da intuição, da interação através do pensamento. Continua aqui Kardec. Alguns espíritos comunicam-se por meio de pancadas, respondendo por sim ou por não, ou então designando as letras que formarão as palavras. Então aqui Kardec vai entrar agora numa explicação a respeito de como foi o trabalho que ele iniciou, e a gente já pode perceber também como é que nós mediunicamente já estamos evoluindo, não é? Por quê?
o que acontece? No início das explicações para poder a doutrina explodir, né, eclodir-se daqueles fenômenos bem grosseiros ainda, que era lá a mesa girante, né? Aquelas mesas abrutalhadas daquela época, aquelas mesas pesadonas, lá tendo que se comunicando, subindo, flutuando, batendo, produzindo ruídos, para poder chamar muita atenção. Hoje em dia, esse tipo de fenômeno já não acontece mais tanto. Por quê? Já não precisamos mais dele. Então a gente está vendo aí como é que a mediunidade também vai evoluindo. Era lá no início necessário ainda fazer através de pancadas, não é? Através de código de sim ou não. Depois passou-se, como nós já estudamos aqui, lá para a cestinha, que amarrava-se o lápis lá na cesta, e os médicos colocavam a mãozinha na cesta e a cesta ia escrevendo. Depois para a prancheta, até que se chegou a uma evolução que bastava. Então, chegando a esse ponto, deixou aquelas coisas mais grosseiras. Então, hoje, né, esse processo, esses fenômenos assim, muito materializados ainda, eles já estão deixando de existir, já deixaram de existir. Essa evolução, a nossa crença também já está mais forte, né? A gente já acredita mais, não precisa de muito oba-oba para a gente acreditar na existência do mundo espiritual, né? O Dudu colocou ali que já fazemos isso por vezes, como pensar numa pessoa, essa irradiação levada faz com que essa pessoa sinta e se comunique com a gente. É verdade, você pensa às vezes em alguém, de repente aquele alguém te dá um telefonema ou até você encontra. Já é esse início de mediunidade através da intuição. A Sandra perguntou ali se o espírito se alimenta no plano espiritual. Se alimenta, Sandra, mas não da maneira que a gente se alimenta aqui, né? Então o espírito não come arroz, feijão, carne, batata, essas coisas não. A alimentação do espírito é através da sensação que aquele ato produz, tá? A gente também vai estudar isso aqui muito claramente a respeito disso. E o Dudu ainda coloca, pensamento é pura onda magnética, onde ondas mentais são levadas e absorvidas. Isso aí. Daí a espiritualidade toda nos aconselhando a fazer o quê? Prece. Se a gente quer ajudar um ente querido nosso que desencarnou, qual é o melhor meio? A prece. Por quê? Porque é o nosso pensamento que vai sendo levado para ajudar a esse companheiro que está lá no livro Céu e Inferno. Nossa, tem lá vários exemplos dos espíritos que foram evocados por Kardec, nos falando e nos dizendo isso. Está na hora da gente parar o nosso estudo. Né? Já veio aqui o meu espírito ali, já colocou lá o sinalzinho, né? O reloginho que está na hora da gente terminar. Mas a prece ajuda em tudo, Sil, né? É o nosso remédio, o maior remédio que a gente tem e que não custa caro. Basta a gente ter boa vontade. Bom, meus amigos, a gente então está encerrando aqui o nosso trabalho. Agradecendo aí a presença de todos, o carinho, a participação, e a gente gostaria de convidar alguém para fazer a nossa prece de encerramento. Quem tiver com o microfone, que tiver com disponibilidade, né, Nádia? Nádia, Sil, Wagner, você não sei qual é o seu problema desse teu som. Você é o único que o som não funciona aqui no Pautalk. Sexta-feira nós estaremos aqui estudando o livro dos Espíritos. Então, eu vou liberar para minha querida amiga Nádia, que ela vai fazer então a prece de encerramento para todos nós. Vai lá, Nadinha.